das épocas festivas mais aguardadas do mundo todo está logo aí, que é o Natal. E pra gente da dança, especificamente do balé clássico, tem um balé de repertório que inclusive já tem diversas montagens a mundo afora, mas que nesse mês é muito especial. Será que você sabe de qual balé que eu tô falando? Para bater um papo muito legal hoje, a Luna Dança Pode recebe Milena Pontes, que é bailarina, publicitária e pesquisadora pós-graduada em ensino do balé clássico e também embaixadora da Pointé Brasil. Seja bem-vinda, Mi! Na Dança Pode? Será que pode mesmo? Está começando mais um episódio do Na Dança Pode, o seu, o meu, o nosso podcast para falarmos de dança. Prazer, eu sou a Gê Pérez, a host do Na Dança Pode e quero te convidar para escutar ou assistir mais um episódio junto com a gente. Você topa? Vem que o podcast é nosso! Seja bem-vinda, Mi. Obrigada, Gê. Muito bom estar aqui falando de um balé tão icônico. E a gente ainda já vai revelar esse balé? Tem tantos balés icônicos. Verdade, né? Eu acho que falando de dezembro é o primeiro que vem na cabeça das pessoas. Então fala aí, sobre o que vamos falar hoje, Mi? O quebra-nozes. Muito bom! E para começar esse episódio, conta aí que a gente tem cupom de desconto da Pointé Brasil. Sim, como embaixadora da Pointé, eu tenho o cupom TUTUFORLOVE10 que o pessoal pode usar no site para todos os produtos para ter descontos. Legal. Inclusive, a Pointé é uma marca focada em bailarinas adultas, né? Tem esse olhar bem especial, por isso que eu me identifico bastante com a marca. E legal. É isso, o pessoal pode entrar lá no site e conferir. O cupom vai estar na descrição desse episódio para vocês também, tá bom? Então vamos nessa, vamos falar sobre o quebra-nozes e começando com um pouquinho da sua história. Conta pra gente como que o balé chegou até você mais especificamente, né? Como você se apaixonou por esse mundo também da pesquisa dos balés de repertório, enfim. Conta um pouquinho da sua trajetória na dança. Eu comecei a dançar aos 10 anos, comecei pelo jazz, mas já sabia que eu queria fazer, era balé mesmo. Não sei exatamente de onde veio essa referência. Acho que criança a gente tem mais aquela caricatura lúdica, né, da bailarina. Então pode ter sido daí. Sempre gostei muito de música clássica mesmo criança e mesmo não tendo tanta referência assim. Tá. Fui pro balé, comecei numa escola mais séria, né, e que tinha uma grade curricular mais completa. Apesar de ser uma escola de bairro, a gente tinha as pesquisas para fazer. Cada ano do balé você fazia 2 pesquisas sobre balés importantes e sobre anatomia, sobre os passos, então tinha os glossários e tudo mais para aprender terminologia. E aí eu lembro que com 13 para 14 anos eu fiz a primeira pesquisa que era sobre Gisele, que era referente ao ano que eu tava. E eu lembro que ali no meu Windows 98, mais ou menos, entendi. Né? Eu ficava horas ali, encontrei meu hiperfoco, pesquisando, e aí descobri o Centro Cultural Vergueiro aqui, que existe, né, até hoje, que é incrível, que tem uma biblioteca de dança muito legal. Ah, é? E aí eu tive o primeiro contato com os livros de balé e vi que existiam obras incríveis que eu poderia aprender muito a partir dali. E aí, como tinham livros em várias línguas, eu comecei a estudar francês para tentar entender um pouco mais e entender um pouco mais de terminologia. Que legal. E ali eu encontrei o meu mundo, assim. E o que te faz amar tanto esse mundo? Me conta. Eu acho que sobre pessoas é um pouco diferente, mas sobre a arte, eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona. E a gente só consegue se apaixonar por aquilo que a gente se conecta. E quanto mais você conhece, mais pontos ali de conexão você vai encontrando. Então, eu sempre me preocupei muito por quanto tempo o balé ia sobreviver. Por ser uma arte muito antiga, eu falava, meu Deus, será que na minha vez isso vai acabar? Porque eu comecei agora, já é uma coisa que tá lá, e se daqui a alguns anos não tiver mais? Cabeça, né? De adolescente. E aí eu comecei a pensar e pesquisar formas de poder passar isso para as pessoas e poder falar assim, olha, vamos continuar, porque isso é legal. Porque a gente pode aprender sobre 1000 e outras coisas da vida através dos balés. Então, sobre sociologia, sobre política, sobre as pessoas, sobre as nossas emoções e por aí vai. E qual foi uma das maiores lições que você vem tendo com essa trajetória também de pesquisa nessa área dos balés de repertório?
que apesar de ter muitas coisas erradas nos balés, inclusive o termo balé de repertório, né, é usado muito erroneamente. Por quê? Ai, começou a mudar de tema. Não, eu vou tentar explicar rapidamente. Assim. A gente já volta, né? Tá bom. Então, uma das minhas principais lições são essas, de que a gente não precisa, que apesar de ter muitas coisas erradas, a gente não precisa eliminar os balés. Né? A gente não precisa estar... É possível que um balé clássico conviva com artes contemporâneas e que dialogue com elas, que a gente não precisa liquidar, mas a gente precisa entender, transformar e explicar para as pessoas que muitas vezes a reprodução de uma época, por mais que ela não converse com todos os valores que precisamos ter hoje, para a gente consolidar os valores importantes de hoje, a gente precisa rever o que foi feito lá atrás. Então, essa conexão mesmo, né, de passado e presente, eu acho que são as lições que eu sempre tenho. Legal. E vamos voltar então, porque que é tão errado, assim, usado erroneamente, né, esse termo do balé de repertório. As pessoas se referem, né, ao termo balé de repertório como, são os balés narrativos. Então, quando os balés começaram a contar uma história, a gente começou a usar o termo balé de repertório. Só que quando os balés começaram a contar uma história, essa questão da autoria, de que, é uma companhia tem um repertório, isso tem a ver com esse termo, ainda não existia. Tudo era do rei, né? Tudo era da corte. Sim. Então, e a palavra repertório, ela vem de repercutir, de repetir. Então, querendo ou não, é uma tradição inventada, né? Esse é um termo de um historiador. Que os balés de repertório são uma tradição inventada. Sim. De tanto se repetir, né? Criou-se uma tradição. Não que aquilo tenha necessariamente um fundamento. Então, lá, já em meados do século XX, sim, junto com a preocupação com a autoria dos balés, né, com a disseminação, olha, esse balé é de tal companhia, esse balé é de tal coreógrafo, a palavra, o termo balé de repertório começou a ser difundida por uma questão mercadológica mesmo, né? É o nome de um produto. Isso é verdade. Criou-se um produto, tanto que os balés são comercializados, né? Sim. Os direitos e tudo mais. Então, esse termo balé de repertório vem daí. Desde que ele esteja dentro do repertório de uma companhia ou de um coreógrafo, ele já pode ser chamado de balé de repertório. Não necessariamente ele precisa ser clássico, certo? Exato. Aí a gente separa pelo período, né? Entendi. Qual é o período clássico da dança? Qual o período moderno? Qual o período contemporâneo? Entendi. Então, é um repertório, é um balé, uma obra de repertório contemporânea da companhia XYZ. E já é considerado um balé de repertório. O que as pessoas fazem, e muitos livros difundiram que é um balé que conta uma história. Isso né? Os balés de ação, eles estão lá atrás. E não tinha ainda essa preocupação. Inclusive, a gente tem muitas autorias que a gente não sabe, autorias que foram divulgadas erradas também. Entendi. Então, vem daí essa confusão, eu acho, né? Porque realmente, né, se fala balé de repertório, balé de repertório clássico, então, que vem lá daquela época e que hoje, então, não se faz mais, né? Que acabou aí, que é só aquele repertório de possibilidades. Que a gente pode usar um balé de repertório romântico, que fazia parte do repertório dos balés românticos aí, daquele período. Então, é importante, eu acho. Nas aulas eu tento muito falar dessa timeline, sabe? Que as pessoas entendam que, aliás, é uma dica ótima para quem quer começar a estudar os balés, história da dança em si, tá sempre atento o que veio antes e depois, porque um balé vai influenciando o outro. E sobre quebra-nozes a gente vai ver isso também, bem forte. Nossa, muito, muito legal. Qual que é a importância, então, das pessoas estudarem os balés de repertório? Não só aquele que está em cena, mas principalmente aqueles que remontam, um professor que vai colocar esse balé no palco com a sua escola. Então, qual que seria essa importância da gente saber a história por trás? Quanto mais você conhece, mais liberdade você tem para criar dentro daquilo, né? Então, quando você se atreve a criar uma coisa do nada, a chance de ficar muito ruim e de você ser desrespeitoso com aquilo é enorme. Então, se aprofunda para você saber onde estão os seus limites criativos e onde você pode ir, porque muitas vezes estudar a base daquilo vai te dar novas ideias. Verdade. Né? E você vai... por exemplo, a adaptação da Márcia Aidê, ela olhou e ao ver aquele caminho feito, né, quebra-nozes até então, ela falou, bom, a história que eu quero contar se passa em tal lugar, né, eu quero trazer outras referências. O que
eu posso trazer hoje que se conecta com o que foi feito lá, sem se perder, mas sendo uma releitura, né? Porque ela entendeu aquela estrutura, né, da história e só foi adaptando ali dentro da própria história dela. Na história que ela queria contar. E essa é a beleza do balé. Eu acho que as pessoas, quando a gente fala balé de repertório, eu já fiz muito isso, de ficar preocupada não, eu quero saber como foi o primeiro do primeiro do primeiro. Isso não existe. Entendi. A dança, e a beleza da dança é isso, é ser efêmera e ter muito eu brinco assim, a gente tem que separar o CPF do CNPJ, né? Ali, só que no balé tá muito implícito o CPF das pessoas que em cada tempo colocaram as mãos e os olhos sobre aquelas obras. Então, inclusive, estudar as biografias das pessoas é um ótimo caminho para entender os balés de repertório. Uma boa dica também. Eu adoro fazer esse apanhado. Que legal. E fica a dica, né, para vocês que estão assistindo, essa questão de conhecer, de buscar se aprofundar mais, se, claro, né, faz sentido para você nesse momento, porque é o que mais a gente acaba vendo depois, em até mesmo festivais de dança e tal. Muito, muito. É uma variação sendo dançada, é um repertório ali no palco que claramente a gente vê que o intérprete não faz ideia do que se passa ali. E é aquilo, né, começa quando é uma criança, né, a aprender pelo menos alguns detalhes. E balé é tão fácil de desconectar com a criança, essas histórias não são distantes. Inclusive, eu acho que as crianças entendem muito mais do que a gente que tem as barreiras do preconceito. Isso é legal, isso é chato, isso é antiquado. A criança, ela tá aberta. Sim. E a criança enxerga a arte da forma como a arte tem que ser vista, porque ela não te pede nada. Sim, ela só quer que você sente e contempla. Ela não quer que você vá assistir um balé já conhecendo ele inteiro. Verdade. Você só tem que estar disposto ali, né? É verdade. E eu acho isso muito legal. Que legal. Então, boa dica aí pros professores, principalmente de dança, né? Agora entrando no assunto que faz jus, né, a essa época tão festiva que a gente vive, que é o mês de dezembro, pra gente da dança é muito especial. Se falando do balé de repertório ou quebra-nozes, conta um pouquinho, então, a história do balé pra gente entender, Mi. Então, um balé de repertório traz muitas histórias. E Quebra-Nozes, ele é um balé que tem mais de 30 versões oficiais, assim. Entendi. São muitas versões. Eu acho que o que é legal fazer, e o meu maior intuito aqui hoje estar conversando, é despertar a curiosidade das pessoas para que elas vão procurar as versões. Então eu vou fazer um apanhado. Um apanhado, perfeito. Um apanhado. Quebra-Nozes é um balé de 1892. Ele foi criado logo 2 anos depois de Bela Adormecida. Então, nessa época, falando um pouco da mentalidade, a gente entende também a história, né, do contexto ali. As pessoas tinha acabado de ser um grande sucesso, Bela Adormecida na Rússia, e aí eles queriam repetir esse sucesso e se inspiraram num conto de balé. Esse tipo de balé chamado balé Ferry, que são balés inspirados em contos de fada, então eles vamos pegar outro conto e adaptar para um balé, já que fez tanto sucesso. E aí é o segundo balé ali que se junta Tchaikovsky, Vsevolowski, que era o diretor do Balé Imperial na Rússia no momento, e Marius Petipa. Então, é a fórmula de sucesso, vamos lá tentar reproduzir o sucesso de Bela. Mas acontecem 1000 coisas no decorrer da montagem desse balé que afetam diretamente a obra. Então, a gente tem o conto do Hoffmann, do Quebra-Nozes, que é um conto bem gótico, bem sombrio, né, ao estilo dele. Quem conhece também Coppelia, né, as origens de Coppelia, sabe que o conto original é bem sombrio, assim, né, e no balé ele ficou ficando mais leve, então em Quebra-Nozes eles também fazem isso. E o conto do Alexandre Dumas também é usado para adaptar a história do Quebra-Nozes. Entendi. Que, sem falar das 1001 versões, porque eles vão mudando, é a história de uma noite de Natal, uma família burguesa de elite está comemorando o Natal, e aí as crianças estão ali festejando. É o primeiro balé onde a gente tem crianças protagonistas, por isso tem essa conexão, né, de ser o primeiro balé que os pais levam os filhos para assistir. Então é o primeiro balé de muita gente, e aí a Clara ganha um presente, que é um boneco quebra-nozes. E durante esse primeiro ato acontecem várias interferências ali do irmão, da família, e eu acho muito legal frisar que a Clara, ou a Masha, né, porque é verdade, de Masha, e nos Estados Unidos de Marie, né, então tem essa diferença dos nomes, ela tá passando pela transição, né, ali da pré-adolescência, e
E ela tem muito medo de ratos, então ela tem ali um momento com os ratos e fica amedrontada com aquilo. Quando ela vai dormir, ela tem um sonho, onde ela é transportada através dos flocos de neve para a Terra dos Doces. E um dos personagens que faz toda essa transição, né, e que comanda a história, Drosselmeyer, que é em algumas versões ele é o tio, o padrinho, tem várias formas dele ser visto, um mago, a gente não sabe direito o que ele é, psicanálise talvez explique. E ele que presenteia a Clara com esse boneco, que é o passaporte dela para esse sonho, onde ali estão todos os medos dela, inclusive os ratos, e o quebra-nozes sendo a sua representação de um amor ideal, né? Tá. E aí é passado no segundo ato Divertissement, que são referências a várias culturas. Hoje a gente vê que essa caricatura dessas culturas já não é tão legal, né? É uma visão muito misógina da época, então muitas companhias estão revendo isso. Mas tem eles quiseram colocar essas referências culturais ali no meio, diante dessas tantas origens, né? Por quê? Tem algum motivo específico? Normalmente os divertissements nos balés eram momentos de abstração. Né? Para não ficar um enredo cheio de mise-en-scène, de coisas, tinha que ter essa parte. Divertissement significa divertimento. Então era uma distração ali, representando outros povos, outras coisas que tinham conexão com o enredo, porque muitos eram brinquedos que tomam vida, né? Para criar essa parte lúdica do balé. E isso era muito comum, né? Todos os balés, e faz meio que parte da fórmula do Petit Pas, assim, como o Grand Pas, os divertissements também. A gente também vai ver em Lago, que vem depois de Quebra-Nozes, e tem muita referência de Quebra-Nozes. Bem legal. Essa linha é muito interessante do que você falou lá no começo, né? Do quanto um vai influenciando no outro ali, dentro da própria criação de um coreógrafo, quanto ele tem ali a sua linha editorial, vamos dizer assim. Exatamente. E também o que eles sentiam mercadologicamente. É verdade. A gente tem que ver o que o público estava querendo. E no caso da Rússia, o que ia servir para aquele momento, inclusive politicamente, né? Quebra-Nozes é um balé de reconciliação política de uma forma bem velada. Entendi. Então a gente olha, é um balé infantil bobinho. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o nosso Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir com que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança Pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Até a página 2. A gente tem que pensar que quem estava envolvido ali, né, era um mestre francês, francófilo. Ele não é só que Petit Pas era francês, não, ele era admirador da cultura francesa. Então ele traz muitas referências ali daquele momento que a França estava num momento assim de estar com saudades da monarquia, só que quem encarna isso é a burguesia elitizada. Então as roupas, aquela estrutura, aquela casa luxuosa, toda aquela festa evoca isso. Só que eles estão na Rússia, que é um regime político na época totalmente diferente da França. Então como que rola esse encaixe? A gente está fazendo uma referência à pós-revolução francesa, mas a gente não pode falar de revolução. Então, e aí bota uma dança francesa ali no meio. E na música tem muitas referências de músicas típicas francesas, infantis, assim. Olha só, e às vezes a gente não faz ideia, a gente assiste e fala, nossa, é o Quebra-Nozes, não que não seja um espetáculo, um balé muito bonito, de fato, né, porque ele desperta esse lado muito lúdico dos contos e tal, mas a gente não faz ideia da política sendo feita ali em cima dos palcos. E olha só o que a Milena vem contar pra gente. E os teatros eram um lugar onde se mostrava o progresso que aquela nação estava fazendo, né? Então era onde começava. Entendi. Sei lá, luz elétrica. Primeiro no teatro. Era o lugar onde a maior parte das pessoas poderiam ver aquilo. Então, era a maior propaganda que eles tinham. Sim, verdade. O maior nível de visualizações era ali dentro do teatro. Então, tudo que era novo, tudo que queria se frisar pro povo sobre como estava indo a política daquele lugar, era mostrado primeiro no teatro, nos balés e nas óperas. Então, os enredos tinham que, de certa forma, trazer isso. Entendi.
Exato, até hoje. O quanto que a gente não vê por aí política sendo feita hoje em cena, mas de formas completamente diferentes, porque hoje se tomou uma dimensão muito maior, né? Porque a dança é uma forma de comunicar, né, Mi? E aí a gente vê, né, nos dias de hoje, que a gente tem muitas remontagens dessas milhares de origens que já eram múltiplas lá atrás, hoje em dia, então, se triplicam, quadriplicam. Você conta pra gente um pouquinho dessas remontagens, dessas linhas, de acordo com o Royal, o American Ballet, a Rússia, enfim, cada um vai dançar ali uma versão, então... Traz um pouquinho das versões, então, não do quebra-nozes só, né? Mas que podem ter também em outras linhas dos balés, outros possíveis clássicos de repertório. Resumindo, né? O que a gente mais tem acesso hoje. A gente pode considerar que a Anna Pavlova, com certeza, foi uma grande difusora de vários balés no Ocidente, inclusive quebra-nozes, mas ela traz uma versão chamada Flocos de Neve. Então, ela pega a parte do quebra-nozes que fez mais sucesso na Rússia, que foi os Flocos de Neve. O resto, o pessoal não gostou muito. Exceto a música, né? A música Tchaikovsky é glorificada desde o primeiro dia. Então, ela pega a parte dos Flocos de Neve e viaja pelo Ocidente com um balé chamado Flocos de Neve. E aí, ela adiciona o Rei e a Rainha das Neves. Então, ele já adquire um outro formato. E muitas pessoas começam a conhecer. E aí, a gente tem o Balé Russo de Monte Carlo, de onde saem vários russos que vão para os Estados Unidos e começam a fazer essas remontagens também. Aí eu queria destacar a primeira versão do São Francisco Ballet. É muito legal de assistir e tem muito dessa primeira versão da Rússia. Entendi. E aí uma história que eu sou apaixonada é que o Petit Pas, na primeira versão do Quebra-Nozes, ele inclui crianças como protagonistas. Ele sempre colocava crianças nos balés. Só que para Quebra-Nozes ele coloca como protagonista porque isso agradava o público. As crianças queriam ver, as pessoas queriam ver crianças dançando. Tem uma questão política muito ruim por trás do direito das crianças, né? Enfim, mas uma dessas crianças era o Balanchine, que dançou essas primeiras versões de Quebra-Nozes. E a Alexandra Danilova. E quando eles vão para os Estados Unidos, eles são entrevistados pelo remontador William, não vou me lembrar exatamente o nome, do São Francisco Ballet, para que ele crie a versão. Então ele entrevista os dois, né, ressuscita essas memórias e cria a versão do São Francisco Ballet. E nos Estados Unidos isso é, até hoje, né, um grande sucesso, porque eles se identificam muito com todo o ritual, né, esse Natal ritualístico da árvore, dos presentes e tal, muito pelo capitalismo também, óbvio. Então acaba fazendo muito, muito sucesso, só que nessas entrevistas o Balanchine fica um pouco mais discreto, porque um tempo depois ele vai montar a própria versão. E a versão do Balanchine é uma versão que suscita as memórias dele de criança. Até ele dançou Quebra-Nozes, eu acho que a última vez que ele tinha 15 anos em Moscou, fazendo o Coqueluche, fazendo o soldado Quebra-Nozes. Então ele tem apesar de estar, né, se estabelecer nos Estados Unidos, eu acho que Quebra-Nozes do Balanchine evoca tantas memórias dele. Então é um retrato do autor, muito fiel. E o que eu mais gosto e que eu acho que as pessoas têm que prestar atenção, além de ser uma versão, apesar da dinâmica e da técnica do Balanchine muito fiel ao que ele viveu, né, a construção ali, ele coloca um efeito que tinha na primeira versão, que é quando a fada açucarada entra sendo puxada no arabesque. Esse efeito... Acho que você já vi, já. Que legal. Ela tá no arabesque e ela entra com a ponta deslizando. Nossa. Isso foi feito na época da primeira versão. A gente não sabe se era um carrinho, se era na ponta mesmo. E o que pra época foi tipo, uau! Esse corte vai ficar muito bom, gente. Uau! Então ele traz essas coisas que as pessoas hoje olham e falam, nossa, isso é invenção da cabeça dele. Mas não é, né? São memórias afetivas ali do Balanchine criança. Sim. Aí depois a gente tem, eu acho que se pode destacar, muita gente não gosta a versão do Nureyev, que ele cria primeiro para o Royal Ballet, né, e depois para a Ópera de Paris. Muita gente... Ai, gente... Nossa, tipo... Mas aí ela traz uma coisa muito legal.
você entendendo a biografia do Nureyev, você entende o porquê aquele quebra-nozes tem tantas críticas, inclusive dos familiares, né? Por exemplo, os morcegos são os pais da Clara. Então, nessa época, é muito legal pensar também que os estudos sobre psicologia estavam avançando, então as pessoas estavam começando a entender essas relações do inconsciente, né, os símbolos das coisas, e é um balé carregado de símbolos. Isso eu ia falar, porque esses elementos todos que eu acho que faz o quebra-nozes, independente se é algo bom ou algo que não seja bom pra alguém, icônico. Porque ele traz essa parte lúdica, ele traz esse espírito natalino que aí cativa quem não é da dança, principalmente. Porque você é um balé que você entende que você vai. Porque tem uma história, né? É diferente se a gente vai assistir, sei lá, uma dança contemporânea, ou até mesmo uma remontagem para a dança contemporânea, né? Então talvez seja isso que faça tão icônico, né? Ele é muito rico de símbolos no geral. Tanto símbolos natalinos, como símbolos que não são próximos da gente. Mas no nosso inconsciente faz sentido. Então tem algumas versões que tem uma coruja, que tem um relógio gigante, que tem uma chave. E quando a gente vai ver as transformações do quebra-nozes, né, as adaptações para o cinema, eles exploram muito esses pequenos símbolos, né, que tem ali nos balés e que se conectam com a gente inconscientemente. Então, quer goste, quer não, alguma coisa ali mexeu com você. Com certeza. Ô, Mi, me conta quais são as suas fontes de pesquisa. Como é que se estuda esses balés de repertório? Como que você chegou nessa caixa de ferramentas que você vai buscando essas informações? Meu primeiro contato foram com os livros, até porque era muito difícil, né, ter... Nossa, um VHS a gente assistia dias e dias a fio, e só aquilo. Eu acho que isso também, por ter começado o balé numa época que eu não tinha tanta informação, quando a gente pegava um material, a gente se aprofundava naquilo. Né? Então, rever muitas vezes a mesma coisa. E eu gosto muito de fazer o caminho do... Não vou ler sobre esse balé, eu vou primeiro assistir. Para ver o que eu vou sentir. Então, eu anoto muito ali da minha percepção e depois eu vou confrontar as fontes. Então, eu tenho algumas pessoas que eu me inspiro muito, né? A Natália Samarino, por exemplo, que ela traz uma visão política, crítica dos balés, uma contextualização por ser historiadora, que embasa muito esse pensamento. Você consegue entender a mentalidade das pessoas que estavam criando aquilo ali e amando de quem, né? Então, esse por trás. E com a Carol Lancelotti, eu troco muito, porque eu sou muito, nas minhas ideias, eu sou muito emotiva, então eu tô sempre atrás ali da questão filosófica, das motivações. Eu gosto disso, acho que é isso que move a arte, né? Sim. E com a Carol eu tenho trocas muito legais sobre... os estudos do Carl Jung também, que vai fazer a análise desses símbolos. Então a gente mergulha nos balés, né, e faz, inclusive vai ter a aula agora do quebra-nozes, e enfim, vai estar disponível no Hotmart depois para quem quiser assistir, que é justamente uma aula que fala do contexto histórico do balé. Legal. E a análise dos símbolos dentro do balé, para que as pessoas tenham ferramentas para construir suas próprias interpretações e poder apontar: essa versão eu gosto mais, essa versão eu gosto menos. A gente deixa essa aula que já está gravada na descrição aqui do episódio para vocês. E deixo as dicas de livros também, né? As pessoas sempre pedem. Eu acho que é legal, vamos trazer você tem alguns nomes de livros assim que você pode trazer de leitura para quem quer começar. E também eu acho que pensar no tema o quebra-nozes, né? Se tem alguma leitura às vezes que também não só conta a história do livro, mas que faça todo esse apunhado de política por trás, de contexto, sabe? Eu acho que, começando fora da internet, tem os contos, então você tem fácil acesso a livros infantis e que não são infantis também. A própria versão do Alexandre Dumas de Quebra-Nozes é muito legal de ler como um conto. Depois a gente tem a Jennifer Romans, que tem o livro Os Anjos de Apolo, que ela faz uma análise bem história e política, assim, desses contextos das criações do balé. Então tem sobre todos lá. Tem uma análise enorme. É muito difícil indicar um livro pequeno. Né? Quem tiver acesso a sebos, o Bolshoi fez uma série de livros do repertório deles. Então tem um livro sobre quebra-nozes que é lindíssimo. Inclusive explora muito a biografia do Tchaikovsky nesse livro. Mostra as cartas dele, porque durante o período de criação de quebra-nozes, o Tchaikovsky estava numa crise, né? Ele não era muito confiante, então tem várias cartas ali em que ele fala: eu não estou conseguindo criar, eu não sou bom
o bastante, não consigo imaginar. Ele perde a irmã, né, durante a criação do Quebra-Nozes também. Então, ler a biografia do Tchaikovsky é muito interessante também. E se você tem interesse por alguma versão, procurar a biografia daquele coreógrafo. Sim. Eu acho que sempre vai te trazer uma visão diferente sobre as criações dele. Você vai entender a pessoa, né, por trás. Inclusive, a gente pode deixar também essas indicações Sim. na bio, porque eu acho que é muito legal a gente, já que estamos falando de Quebra-Nozes, né, você que se interessa aí pelo tema, de pesquisar mais a fundo. Às vezes a pessoa fala, mas como começar, né? E às vezes colocar vídeos no YouTube, sei lá, podem ser um caminho muito amplo, né? Que às vezes uma leitura consegue, não sei, sintetizar um pouco mais as informações. A forma como a gente absorve o conhecimento é muito diferente também, cada um tem uma forma, né? Uma forma ali, a gente se interessa mais por vídeo, por assistir. O que eu tenho tentado evitar, hoje em dia tem muitos vídeos que as pessoas se preocupam em explicar a história, mas de uma forma quase desencorajando as pessoas a assistirem aquele balé. Às vezes tentam fazer uma coisa engraçada sobre as histórias do balé e mais desencorajam o público do que encorajam, sabe? Fazem pegam um trechinho da história, um exemplo. Gisele é uma trouxa. E aí faz dentro daquele recorte. Sim. Isso eu acho que dá uma afastada. Então, procurar de acordo com seus próprios interesses. Se você gosta de figurino, por exemplo, começa pesquisando sobre a história desses figurinos. Exato. Ou eu amo biografia, né? Porque eu acho que humaniza o balé. Mas isso é verdade. Você vai por esse caminho. Eu gosto de cinema. Começa pesquisando as várias versões de filmes que tem inspirados em Quebra-Nozes no cinema. Que tem vários, na verdade, né? Nossa, fotografia, né? Você tem algum filme seu favorito? Sobre Quebra-Nozes? Sobre Quebra-Nozes. Não. Porque a Milena no backstage, gente, tava me contando que na verdade não é o seu balé favorito. Não. Porque agora traz esse lado, Milena, assim, porque não é talvez seu balé favorito. E qual seria o balé favorito da Milena? Eu sou muito assim, eu não consigo, eu tenho ali, deixa eu ver, eu acho que La Sylphide tá no top 1, Gisele, eu gosto muito dos balés românticos porque é um dos períodos que eu mais estudo, que eu mais gosto, então eu acabo criando muita conexão. Quebra-Nozes eu evitei o máximo que eu pude, porque eu falo, né, não me pega, a música sim. E aí, Carol Lancelotti me encomendou uma pesquisa, ela tinha uma revista digital chamada Aurora, ainda está até disponível para vender. Ela falou assim, eu preciso de um texto sobre Quebra-Nozes e eu quero um texto assim, do jeito que você faz, que aborde as versões e fale do backstage, da criação do negócio e que seja poético, né, que seja gostoso de ler. Eu falei, meu Deus, Quebra-Nozes, tá bom, vamos lá. E aí eu comecei a me debruçar e eu comecei pela biografia do Tchaikovsky. Que legal. E aí, quando eu me vi vendo o Tchaikovsky para além do gênio, e eu me identifiquei em várias coisas ali, e em tudo que aconteceu, né? O Petipa, ele perde a filha, aí ele vai homenagear a filha na Valsa das Flores, o Tchaikovsky perde a irmã e cria o personagem da Fada Açucarada em homenagem à irmã que ele perdeu. Então, vendo essas histórias, o balé se humanizou para mim, e eu comecei a ver o Quebra-Nozes para além do conto infantil. Aí minha chavinha virou um pouco. Mas às vezes eu fico, Quebra-Nozes. Mas sempre que eu revejo, eu consigo me conectar de novo. Então eu acho que não existe esse balé que, eu não gosto, não quero ver nunca. Não, é muito mais falta de proximidade. E eu acho que também é uma coisa muito temporal, assim. Porque, convenhamos, a gente não vê, assim, no contexto geral, né? Pode ser que tenha, sendo falado de Quebra-Nozes fora de época. Né? É muito mais próximo ali do final do ano, que a gente sabe que muitas escolas trazem o tema à tona, as companhias de dança e tal. Então, até mesmo por ser uma coisa muito... que traz também, né? Esses traços natalinos, enfim, a magia toda acontecendo, eu acho que é bem pouco, né, falado, bem pouco. Eu nem sabia que tinham tantas pesquisas, assim, em relação ao Quebra-Nozes. Isso é muito legal. Inclusive tem uma pesquisa que chama Dark Side, do Quebra-Nozes, que são as críticas sobre a parte misógina ali, e como a gente pode transformar isso, que é bem legal.
Nossa, é um tema muito amplo, assim. E várias linhas de estudo usam quebra-nozes como fonte, né? Sociologia e psicologia. Porque é muito... Todos os balés são densos, né? Quando você vai ver. E que a gente ficaria aqui horas falando só de um único ali balé. E aí eu queria saber, Mi, na sua opinião, o porquê que quebra-nozes, de uma forma ou outra, ele se torna icônico mundialmente. E que nessa época do ano é tão gostoso falar sobre, assistir um espetáculo sobre... Eu acho que, nossa, são várias coisas. Ele é muito bonito, né? É muito lúdico, visualmente é um balé riquíssimo. Eu acho que a gente nunca pode deixar de falar da música, porque muitas pessoas não se conectam com o balé em si, com a parte visual, mas se conectam muito com a música, gostam. Sempre tem uma música favorita ali, ou alguma coisa. Inclusive, eu vim ouvindo, né? Eu gosto sempre de fazer isso quando eu vou falar de um balé, e eu percebi que eu estava acelerando o carro muito em alguns momentos. Então, às vezes a gente subestima o poder que a música tem, né? De provocar coisas na gente. Aí eu reparei, falei, nossa, eu tô acelerando muito nessa parte. E percebi que era a influência disso, do som que eu tava ouvindo. E acho que a personagem da Clara é muito apaixonante, né? E ela é destemida, ao mesmo tempo ela é muito doce. Ela conversa, eu acho que muito com a nossa criança interior. Com certeza. O fato dessa transição, né? Da pré-adolescência. E todo mundo gosta de ter uma história onde o amor, a coragem triunfam, ou que traz essa esperança de eu vou sonhar, ou existe algo melhor daqui que eu ainda não estou vendo, mas que através da minha coragem ou de algum evento eu vou conseguir um dia ver. Com certeza. Todo mundo tem um reino dos doces aí com o qual idealiza. Eu acho que nesse ponto o quebra-nozes ele desperta muito isso. A criança, por isso que eu acho que a gente acaba se apaixonando ainda mais pelo contexto, a essência, né, do repertório. É muito, muito legal. E eu queria saber o que você indica nessa época do ano de apresentações, seja por São Paulo, Brasil, referências de companhia de dança, até mesmo fora, porque a gente sabe que rola muitos streamings, né? Sim. Bom, começando na internet, a gente tem coisas incríveis para assistir. Tem uma remontagem do Ballet de Berlim de 2012 que eles foram... É uma remontagem mesmo, eles foram consultar os arquivos originais para fazer, então eu indico muito. A gente pode escrever depois o coreógrafo, que eu não vou lembrar agora. Milena vai passar uma lista, a descrição desse episódio vai ser uma lista. E eu vou soltar algumas coisas também pelo Tutu for Love no decorrer desse mês sobre quebra-nozes. Eu sempre coloco algumas coisas lá. Eu adoro a versão do Royal. Acho que eles trouxeram uma coisa diferente, né, que é colocar o prólogo. Então, eles explicam para as pessoas o prólogo, ele deixa claro quem é o quebra-nozes, de onde ele veio. Então, é uma versão muito gostosa de assistir. E tá aí uma boa dica também, só fazendo um parênteses, para quem vai assistir balé, dança, né? Pegar ali aquele livretinho que às vezes eu ia falar isso, né? Comprar, né, também. Comprar também. Lá fora, os programas são vendidos, eu coleciono, eu sempre leio. Só que assim, você compra, mas você tem que ler, tá, gente? Exato, por favor. E sempre tem uma coisa a mais. E tanto faz você ler antes ou depois da apresentação, eu gosto até de ler depois, porque eu vejo ali se bateu com o que eu senti, com o que eu vi. Quem tiver a oportunidade de ir pra fora, a versão do ABT é muito legal, né? Aliás, tem uma versão do Baryshnikov pro ABT, que muita gente gosta. Nossa, são diversas versões, são muitas, né? São muitas opções. Mas veja todas, né? A internet abre uma porta. Existe quem tiver a oportunidade de assinar, o Medit TV. É um streaming só de ópera, balé e documentários de arte. E ele é o mais completo que eu conheço. Legal. Também entra na descrição do episódio. Sim, aqui em São Paulo a gente tem Cisne Negro, companhia de dança, tradicionalíssima, né? Com uma remontagem linda. Eu não sei se vai ter no Rio esse ano, mas a versão da Dalal é considerada um dos melhores quebra-nozes, assim, divertidíssimo. E temos São Paulo Companhia de Dança, com a versão da Marseille, que é assim, muito diferente, mas se conecta com vários pontos do balé e é lindíssima também. É isso, né? Rolou, acho que pesquisa por trás de todas essas remontagens para a pessoa ter substância e poder transformar ali em cena o que ela de fato quer assinar ali como sua própria personalidade. Não existe remontar sem você ter as peças, né? Isso é verdade. Para você remontar uma coisa, você tem que ter as pecinhas para fazer algo. E de onde vem isso?
Com certeza. Vem lá de trás. E é uma delícia, né? É, verdade. Ai, gente, esse clima natalino, a gente quer te deixar com mais vontade de poder assistir o espetáculo, principalmente do Quebra-Nozes. O Natal tá se aproximando, então já fica aqui o nosso Feliz Natal para todos vocês. Um ótimo fim de ano, né? E lembrar novamente o cupom de desconto para vocês, especialmente da Pointer, que tem inclusive acessórios, roupas belíssimas. Eu estou com um pin de Quebra-Nozes, não sei quando ele vai voltar pro site, mas tem outros lá lindíssimos também. É só colocar Tutu for Love 10 com certeza. Aproveitar tudo. E é isso, gente. A gente deseja ótimo fim de ano para todo mundo. Muito obrigada, me adorei ter você aqui. Obrigada pelo convite. Sempre bom falar de balé e ter essa escuta muito afetiva, né, sobre os balés. É muito legal. Tem muita gente querendo falar, mas pouca gente querendo ouvir. É verdade. Que bom que a gente tem o Na Dança Pode para poder ouvir e refletir sobre os balés também. Que legal. E se vocês assistirem ou, porventura, né, souberem de outras referências, compartilha com a gente sobre o Quebra-Nozes e outros balés de repertório. A gente vai adorar, né, Mi? O que faz o balé sobreviver são as coisas que a gente pensa e sente através dele e compartilha. Com certeza. Obrigada, Mi. Obrigada. Tchau, pessoal. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante pra nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!